O genocídio em Ruanda não foi algo pontual ou simplesmente um incidente que saiu do controle nos primeiros meses do ano de 1994. Ele foi o resultado de uma longa gestação de ódio, divisão e dominação colonial. Durante o período colonial, ou melhor, durante a dominação belga, os povos que habitavam Ruanda eram obrigatoriamente identificados em seus documentos de acordo com a etnia. A diferenciação étnica, obrigatória, fazia parte de uma estratégia do colonizador de dividir e favorecer uns em detrimento dos outros. No território de Ruanda, os Tutsis eram minoria, mas foram favorecidos em termos administrativos pelos colonizadores, mesmo sendo os Hutus maioria. Durante o processo de independência de Ruanda, essa divisão foi profundamente acentuada. Embora a Assembleia Geral da ONU tenha se manifestado em reconhecimento à emancipação e orientado a ser estabelecido no país um governo pluriétnico, a maioria Hutu assumiu o controle do recém-nascido país soberano, abolindo a monarquia Tutsi, que era manipulada pelos belgas, reais administradores indiretos do país. Contudo, o governo republicano, controlado pelos Hutus, foi marcado pelo revanchismo. Com isso, muitos Tutsis fugiram para os países vizinhos, principalmente para Uganda. Lá organizaram a RPF, Frente Patriótica Ruandesa, que tinha como objetivo derrubar o governo Hutu e permitir que os Tutsis voltassem do exílio. No ano de 1990, a RPF invadiu Ruanda e desencadeou a guerra civil entre Hutus e Tutsis. O sangrento conflito durou até 1993, quando ambos chegaram a um acordo a partir do qual foi criado um governo de transição, composto tanto por Hutus como por Tutsis. Juvenal Habyarimana foi escolhido para ser o líder desse governo. Nos meses que seguiram à formação do governo, pessoas próximas a Habyarimana prepararam um massacre que estava por vir. Um grupo composto por militares, dirigentes políticos, intelectuais e alguns empresários começou a acreditar que a única forma de evitar uma vitória da RPF seria eliminando massivamente os Tutsis. Estimando-se que armas de fogo eram caras demais para serem distribuídas para os civis em grande escala, preconizaram a compra de facões. De janeiro de 1993 a março de 1994, 581 mil facões chegaram a Ruanda, o dobro daquilo que normalmente era encomendado a cada ano. Havia um facão para cada 3 homens em Ruanda. Além disso, observou-se no mesmo período uma compra enorme de munições, como por exemplo, granadas. No dia 6 de abril de 1994, Juvenal Habyarimana foi assassinado ao ter seu avião abatido quando se aproximava do aeroporto de Kigali. Esse era o fato que os organizadores do massacre esperavam para que pudessem legitimá-lo. Com a morte de Habyarimana, formou-se um governo interino com Theodore Sindicumbe Wabo como presidente e Jean Kambanda como primeiro-ministro. Ambos eram extremistas Hutus e advogavam pelo extermínio dos Tutsis. Explorando um momento de choque e perplexidade com a morte do presidente, organizaram rapidamente uma propaganda para que os Hutus se defendessem dos futuros ataques Tutsis. Os principais meios de comunicação do país começaram a pregar uma caçada mortal aos Tutsis, principalmente nas rádios, onde os Tutsis eram chamados de baratas que precisavam ser mortas. Era uma forma de encorajar a população civil a comprar a ideia do massacre, isto é, estimular o ódio em rede nacional para que as pessoas comuns, de fora da política, executassem o morticínio. Além disso, a própria Igreja Anglicana foi conivente com o discurso do novo governo. Instou seus fiéis a cumprirem com aquilo que era também a vontade de Deus, ou seja, cumprirem com os apelos de extermínio. Toda essa rede de estímulo era propagada pelas instituições locais, como prefeitos, chefes de empresas, militares, milicianos, policiais civis, diretores de escolas primárias, professores, padres, responsáveis de centros de saúde e muito mais. Pessoas que ocupavam cargos que eram interpretados como de confiança pelas pessoas mais simples das localidades mais remotas do país. Assim, de vizinho a vizinho, amigo a amigo, familiar a familiar, o medo e o desprezo pelos Tutsis foi se propagando até o ponto de que a única conclusão possível de se ter era: se a RPF tomar o poder e os Tutsis vencerem, todo Hutu será morto. Era preciso resistir, e resistir significava matar por antecipação. É evidente que em alguns casos, muitos outros fatores além da etnia propiciaram a matança, como por exemplo a possibilidade de se livrar de vizinhos dos quais não se gostava, a inveja ou até mesmo questões pessoais. De qualquer maneira, ser Tutsi se tornou um motivo para ser morto em qualquer circunstância, mesmo que no âmago do executor a questão não fosse diretamente relacionada à etnia. No dia 7 de abril de 1994, a primeira-ministra de Habyarimana, uma Hutu moderada, foi assassinada, assim como também 10 soldados belgas da ONU. As fronteiras foram fechadas e as estradas bloqueadas. Foi o início do horror. Em apenas 100 dias, foram mais de 1 milhão de mortos. Crianças, idosos e mulheres, ninguém foi poupado. O número é assustador, não somente pela rapidez com que nele se chegou, mas pela brutalidade que envolveu cada execução. Diferentemente da matança industrializada do nazismo,
Ruanda foi o triunfo dos movimentos de massa, onde pessoas comuns, estimuladas por diversos tipos de autoridades, nacionais ou locais, pegaram facões nas mãos e saíram matando outras pessoas, independentemente de gênero, idade ou posição social. Infelizmente, o genocídio aconteceu e deixou marcas que até hoje são difíceis de serem superadas. Em novembro de 1994, o Conselho de Segurança da ONU instituiu o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, para julgar os responsáveis pelo horror e outras violações do direito internacional num espaço temporal de 1º de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 1994. Foi um passo importante para a construção posterior do Tribunal Penal Internacional Permanente em 1998. Sediado em Arusha, na Tanzânia, o tribunal condenou à prisão perpétua os 3 principais dirigentes do governo Hutu. Diante do movimento de massa que envolveu o massacre, foi um resultado simbólico, mas importante, não somente para perpetuar na memória a tragédia e divulgar as informações e relatos para toda a comunidade internacional. Ou seja, claramente condenar poucas pessoas não seria o adequado, mas o possível diante da impossibilidade de se condenar uma boa parte da população de um país inteiro. Todavia, o simbolismo do tribunal e sua função de arquivo histórico são importantes e não devem jamais ser subestimados. Afinal, é uma espécie de memória viva do horror para que as próximas gerações possam identificar processos semelhantes e não cometam o mesmo erro. Paralelamente à resposta da comunidade internacional, internamente o Ruanda tem tentado curar suas feridas por meio de uma justiça de transição e conciliação. Tribunais locais foram constituídos para julgar os responsáveis pelas execuções e aqueles que participaram dos assassinatos. Esses tribunais foram denominados de guacacas, numa alusão aos antigos métodos de solução de controvérsias locais comuns em Ruanda. Elas foram adotadas por volta de 2001, com a ideia central de curar as feridas, julgar internamente aqueles que cometeram os assassinatos, torturaram e estupraram pessoas durante o genocídio. Deste modo, tanto o sistema reparatório doméstico quanto o Tribunal Internacional foram constituídos para dar resposta ao que aconteceu em Ruanda. Mas, assim como o Tribunal Penal Internacional não foi isento de críticas, as guacacas também não foram. Alguns defendem que elas acabaram por colocar em situação perigosa muitos dos sobreviventes que eram chamados para dar testemunho e que o processo de cura ficou prejudicado pelo fato de muitos dos acusados esconderem a verdade. Além disso, apontaram que a partir delas construiu-se uma narrativa mais simplificadora do contexto do genocídio, numa espécie de transformação maniqueísta de todo o complexo processo do genocídio para uma realidade onde apenas os Tutsis foram vítimas e somente os Hutus culpados. De qualquer maneira, enormes progressos foram feitos em termos de reconciliação, principalmente se for considerado que milhares de agressores condenados voltaram a viver nas mesmas comunidades onde cometeram os crimes, lado a lado com os sobreviventes do genocídio, de maneira pacífica, estável e produtiva. Além disso, muitos analistas afirmaram que novos ciclos de violência em Ruanda seriam inevitáveis, e isso não aconteceu. Ou seja, sinal de que os processos conciliatórios, mesmo que imperfeitos e falhos, tiveram a capacidade de estabilizar o país. Vale ressaltar que clubes de diálogo semanais e associações comunitárias têm realizado um papel fundamental no processo de cura até hoje. Apesar disso tudo, um alerta atualmente se acendeu em Ruanda. As redes sociais e toda a sua dinâmica de não regulamentação e espaço propício para discursos de ódio e propagação de mentiras têm voltado a intensificar disputas e narrativas preocupantes. A geração de jovens que não viveu o genocídio de 30 anos atrás tem competido para intensificar situações que voltam a reviver revanchismos, dificultando os esforços de cura e reconciliação. Paralelamente a isso, os ruandeses que se encontram fora do país, muito mais jovens, que também não viveram o genocídio, têm sido apontados como presas fáceis para discursos de ódio e revanche. A chamada diáspora ruandesa, principalmente nos países vizinhos, preocupa aqueles que trabalham no processo de reconciliação do país. Além disso, existe a preocupação com a FDLR, Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda, um grupo rebelde de etnia Hutu que, até onde se tem notícia, se organiza no Congo, que troca acusações com Ruanda. Enquanto Ruanda acusa o Congo de tolerar a FDLR, este acusa Ruanda de apoiar movimentos rebeldes contra o governo congolês, como o M23. Enfim, as lições que podemos tomar dos 30 anos de Ruanda são diversas. Mas as mais fundamentais são, sem a menor sombra de dúvida, as de que um genocídio é sempre fruto de um longo processo histórico de ódio, racismo, perseguição, crimes e brutalidade, que suas marcas são profundas e suas consequências são capazes de perdurar por gerações. Todo genocídio deixa rancores, divide pessoas, se perpetua na memória e na alma. Os traumas são incontáveis, e as vítimas vão muito além daquelas que perderam suas vidas durante os acontecimentos. Ruanda é importante, porque é recente.
Aconteceu ontem e ainda não acabou. Apesar disso tudo, a atualidade, infelizmente, nos mostra que as pessoas que morreram no horror de Ruanda não foram suficientes para aprendermos a evitar e entender quando um genocídio está em curso. Entender e prestar atenção em Ruanda é fundamental, necessário e urgente.